Estamos de volta no seu programa Conexão Diária desta quarta-feira. E quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Semente do Bem. Por isso é com grande prazer que eu recebo aqui em nossos estúdios mais uma vez ele, o palestrante motivacional Irã Jacó. Hoje quer falar de um tema que interessa a todos nós, né, Irã? Com certeza. Água, mistério e poder. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Pois é, esse tema é um tema assim atual. Nós estamos com falta d'água no mundo, né? Não é só no Brasil. No Brasil agora que começou a ter essa falta de água. E é um tema assim muito especial para mim. Inclusive eu já fiz uma palestra a respeito desse assunto há uns anos atrás. Eu corri toda a região aqui do Polo Moveleiro, fui de fábrica em fábrica, fui nas rádios, alertando a população de que nós íamos ficar sem água. Só que eu dei um prazo de 15 a 20 anos. Em 8 anos a água já está demonstrando já o que vai acontecer. É uma pena, né? Mas acho que a gente já tem jeito ainda de resolver isso. Mas o assunto que nós vamos falar hoje da água, mais é no lado espiritual da coisa. Porque agora, dentro desse próprio quadro, de acordo com o que eu tratei com a Janete, nós vamos inserir vamos chamar assim, um mini quadro chamado Chuva de Ideias. Original, né? Eu coloquei esse nome Chuva de Ideias, porque eu gostei desse nome, Chuva de Ideias, né? São gotas, a chuva vem em gotas, né? Vem com a suavidade da água, que a água, ao mesmo tempo que ela é suave, ela é a própria fortaleza. Ao mesmo tempo que ela é forte, né? Ela é suave. E das nuvens escuras caem aquelas gotas cristalinas, né? Um provérbio chinês bonito. Das nuvens escuras caem águas límpidas e cristalinas, né? Que trazem para nós a renovação, traz limpeza, traz bênção para nós. A água é a vida em si. Mas eu trouxe hoje, aqui para nós falarmos, o seguinte. A palavra de Deus em Gênesis, eu vou ler aqui só para poder ficar claro e explicar. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia, e as trevas cobriam o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha só. E então Deus disse, faça-se o firmamento. E aí vai. E aí fez o firmamento, fez o mar e tudo bem. Olha só o que fala em Gênesis. Deus parava sobre as águas. Quer dizer, não fala na criação que Deus criou a água. Olha só. A água, na minha maneira de pensar, pela palavra de Deus, já existe desde a época da criação, antes da terra ser criada. De tão assim antiga que ela é, e na minha opinião, é a própria essência divina. Porque nós conhecemos a palavra que diz, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, da própria água, que é a nossa humanidade, se cristaliza a divindade presente. Então a água, ela é assim uma coisa muito especial. E eu coloquei isso aqui, que depois eu vou explicar no Chuva de Ideias, o que significa esses copos de água. Porque se a gente parar para prestar atenção, a água que existe na Terra é a mesma de milhares e milhares de anos atrás. É a mesma água. Então, será que esse copo de água que aqui está é a mesma água que João Batista batizou Jesus? Será que essa mesma água que está aqui estava lá no Rio Jordão naquela época para o batismo do nosso mestre? Olha só que coisa linda que é. Porque quando João Batista foi batizar Jesus, né? Aliás, João Batista batizava com a água do arrependimento. As pessoas se arrependiam e pediam para ser batizada com aquela água para poder se arrepender de seus pecados e começar uma vida nova. Então, quando o mestre chegou, que Jesus, né, foi batizado pelo próprio João Batista, ele fala, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Imagina bem. E ele fala, cumpra-se a profecia, para cumprir a profecia de que Jesus ia ser batizado por João Batista. E perguntaram a João Batista, você é o Messias? Ele falou, não. Você é Elias? Ele disse, não. Ele falou, quem és tu? Ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Olha só, quando fala a voz que clama no deserto, minha maneira de pensar, o que é o deserto? Quando fala deserto, Roberto, o que você lembra? De sede, não é? Não dá a sensação de coisa, né? Seca, de coisa. A voz que clama no deserto é a voz sedenta da humanidade pelo poder de Deus, pela presença de Deus, a sede de Deus. Porque Jesus fala, quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Então a fé alimenta a nossa vida através do quê? Da sede por Deus. E a gente fica pensando nessa água material que aqui está,
na minha maneira de pensar, reflete a mesma água espiritual. A sede hoje que no mundo está passando pela falta de água, reflete a falta de Deus na vida da família, na vida do mundo inteiro. É justamente a falta de Deus que acontecem as guerras, que acontecem as desavenças, que tem violência, que tem essa procura incessante da pessoa pelo prazer mundano, pela droga, por toda a consequência. É a sede de Deus que está, infelizmente, imperando na vida. Então a água ela é muito especial, né? Tudo em nós gira em torno da água. Nosso corpo é formado de quase 80% de água, é a base da vida. Sem ela nós não somos nada. Então, através de Gênesis, nós podemos perceber que a água, na realidade, é a própria essência divina em nós, na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Então, assim, vejam só que coisa interessante. Na missa, por exemplo, eu ficava pensando, gente, por que o padre, quando ele vai, né, coloca o cálice de vinho, já viu? Ele joga uma gotinha de água lá dentro. Por que faz isso? Aí eu fui ler, achei muito lindo, muito interessante. Porque quando a missa vai começar, você já observou, tem uma jarrinha de água e uma jarrinha de vinho, não é assim? Lembrando que na hora que Jesus foi crucificado, que o soldado chegou com a lança e furou Jesus, jorrou vinho e água, não é? Está lá na escritura explicando isso. Vamos voltar agora dentro da missa. Por que existe essa jarrinha de água, jarrinha de vinho? Veja só. A primeira coisa que o sacerdote faz é colocar uma gotinha de água junto com o vinho. Depois ele lava as mãos. Por que o sacerdote lava a mão? Na busca de purificação, para a limpeza de si mesmo e de toda a assembleia que ele está presente, para poder promover a Eucaristia, que é o renascimento de Jesus através da hóstia e em nosso interior. Não é isso? Depois eles pegam o pano e limpam. Você já viu? Passa aquele dentro do cálice de hóstia, dentro do cálice de vinho. Para quê? Sabe para quê? É para poder mostrar que nós não podemos desperdiçar nada que é de Deus. Ali quando ele faz aquela passagem do guardanapo, né, nas cálices, é para mostrar que nada do Senhor pode ser desperdiçado. Nem uma fagulha, nada. Agora, o mais assim focado no nosso objetivo de hoje é aquela hora que põe aquela gotinha de água dentro do cálice. Sabe o que significa? Significa o seguinte: aquela gota d'água representa a nossa humanidade, a nossa pequenez. Porque o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho. Num casamento, Maria chegou para ele e falou: Jesus, acabou o vinho. E Jesus então promoveu o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. Na hora que o sacerdote coloca aquela água dentro do cálice de vinho, é o quê? É a nossa busca, na nossa humanidade, de o quê? De entrarmos dentro da divindade, sermos convertidos no vinho, transformarmos através do sacrifício de Jesus na cruz, pelo derramamento do seu sangue, nós humanos entrarmos dentro dessa concepção de divindade e toda a humanidade comungando aquele momento, aderir, vamos chamar assim, ao lado divino que nós temos dentro de nós. Então é a comunhão, na realidade, é o quê? É a nossa permissão do divino de chegarmos mais perto do Senhor, mais perto de Deus. Então a água está aí. A água é o nosso ingresso. A água é o nosso passaporte para Deus, para o divino. E a gente vê as pessoas, às vezes, nem respeitando a água, né? Não tem assim olhar e perceber que realmente um copo de água como esse aqui, o valor que tem, o valor que a gente pode perceber de servidão. A água está o tempo todo servindo, nunca perde nada. Serve, 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 como tudo que é superior está sempre servindo. Tudo que é divino está no mundo para servir. A água está aqui para servir a humanidade, para nos servir, para trazer a vida. A gente lembra que nossos avós sempre falavam: o alimento é sagrado, a comida é sagrada e a água também é sagrada, né, Ira? Exatamente. Tudo que Agora a gente está sentindo realmente isso. Exatamente. Então a gente vê assim, por exemplo, nas pequenas coisas da vida, nós vemos a presença na coisa mais... Numa gota d'água existe ali toda a essência de Deus. Numa gota. Quando você pegar o mar, por exemplo, aquela imensidão do mar, você pega uma gotinha do mar, ele tem a mesma essência do mar inteiro, não é? A mesma essência que existe. Então nós, pequenininho igual nós somos, nós temos dentro de nós a essência divina, que se transmuta no divino na hora que essa água, vamos chamar assim, que nós temos dentro de nós, é convertida, entre aspas, nesse vinho. Não é esse vinho que a gente vê industrializado por aí, é outro tipo de vinho, não é? Quando fala no vinho que é usado nas cerimônias. Nos cultos. Então, a gente percebe assim que a água ela tem um poder misterioso, e é mistério puro,
Porque na sua simplicidade de 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio, coisas básicas, simples, formar uma grandiosidade dessa. Tudo que é de Deus é assim. Ao mesmo tempo que é simples, é inimaginável. Tão simples que a gente nem percebe e muitas vezes não entende. Então hoje, nesse dia de hoje, eu estou trazendo aqui esse pequeno quadro dentro do quadro, que é o Chuva de Ideias, mostrando aqui para as pessoas. Olha só, se puder mostrar para mim, Tiago, fazendo um favor. Observe bem esses copos. Cada um tem um formato, não é isso? Então, o que isso pode aplicar? Um formato, um tamanho diferente. O que isso pode aplicar na nossa vida, vamos dizer, começar pela vida material. Na nossa vida material, por exemplo, que esse copo, olha, a nossa necessidade que nós temos de nos adaptarmos às coisas novas. A água se adapta em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer recipiente. Nós, pessoas, precisamos também nos adaptar às diversidades, às mudanças que a vida impõe, às transformações que a vida precisa fazer. Então, se a gente seguir esse exemplo que está aqui, dentro do que vai acontecendo com a nossa vida, no progresso, na caminhada da nossa vida, a gente ir se adaptando às mudanças que a vida exige. Porque quando a vida exige, nós temos que mudar. A pessoa que não muda, ela fica para trás, ela fica parada. Na profissão, na família, na sua fé com Deus, em tudo que for preciso, nós temos que seguir esse exemplo que está aqui, não é? E espiritualmente falando, né, a água, ela tem nesses recipientes aí, toda assim uma maneira de demonstrar para nós que ela consegue chegar nos lugares mais escondidos que existem. Em todo lugar da terra existe água, no ar, até na rocha. Então a água está presente, assim como Deus é onipresente, né? Então são exemplos assim maravilhosos que a água nos dá, que se nós colocarmos na nossa vida, espelharmos nesse exemplo dela, muita coisa pode mudar em todos os sentidos, também no nosso lado profissional, não é verdade? Então, como eu disse aquela vez, que a água, a mesma água que está aqui, pode ser a mesma água que João Batista batizou Jesus, não é? Pode ser a mesma água, porque a água ela é eterna. A água na terra ela é constante, ela é um ciclo. Vai se renovando. Agora é opinião minha. Eu acho que a água, antes do dilúvio, ela tinha quantidade menor. Depois que Deus enviou o dilúvio para a terra, a quantidade de água aumentou, né? Formaram os mares e outras coisas mais. Mas a água que existe hoje na humanidade é a mesma água que existe há milhares e milhares de anos. Promovendo o quê? Uma reciclagem, uma eterna mutação, uma eterna renovação, nos propondo a agirmos como ela. Em todos os sentidos, buscarmos sempre o vai e vem. Ela vem aqui embaixo, serve, volta para o alto. Vem aqui embaixo, serve e volta para o alto. E vem fazendo aquele ciclo, assim como eu acredito que a nossa vida também seja. E aqui simbolizado aí nos simbolizado, copos. Só essa primeira ideia que eu falei, que todo programa eu vou trazer alguma coisa da água para a gente poder se espelhar. Porque eu tenho um projeto agora para 2015 a respeito de água, que é a respeito de um trabalho, um treinamento que eu quero assim promover na nossa comunidade a respeito da água, tanto do lado material quanto do lado espiritual. E eu espero que Deus me dê condição e assim me dê assim inspiração para poder fazer esse trabalho, para poder servir também, né? Com certeza. E a gente pensar realmente nessa questão do sagrado que é a água, da importância que é a água nas nossas vidas, não só na água em si da torneira, mas como você falou, essa questão espiritual também, esse valor para as coisas de dentro do coração, né, Irã? Exatamente, Roberto, exatamente. Muito bem. Pois é, no tema para a semana que vem nós já temos... Eu tenho um tema para a semana que vem que está uma polêmica, inclusive está essa dinâmica que vocês estão fazendo, essa enquete, que é: o carnaval é uma festa cristã? Eu estou perguntando se o carnaval é uma festa cristã. O tema da pergunta, do programa, é essa pergunta. O que você acha, Alves? Tá bom? Vamos ver se o carnaval é uma festa cristã. Com certeza. Aí eu quero mandar um recado que eu não falei no início, posso? Claro, Irã. Eu quero só dizer assim que com muita alegria o bar agora tem, graças a Deus e ao povo e à consciência das pessoas, um deputado estadual eleito pela população, né, e tomou posse no domingo anterior. Sou de Seu Ribeiro. Quero desejar assim que esse seu mandato seja um mandato de prosperidade para a nossa terra e que Deus dê condição para ele assim, de cumprir as promessas que ele fez para a população. E eu quero também me colocar à disposição para poder servir a comunidade através dos projetos que ele vem desenvolver para a cidade. Parabéns
a todas as pessoas que estão envolvidas nesse sentido de promover o melhor para a nossa terra. Parabéns a todas as pessoas que constroem e reconstroem a cidade de Ubá. Não só ele, mas todas as pessoas que querem o bem da nossa cidade. Um abraço a todos eles. Né? Então até semana que vem, até semana que vem, se Deus quiser. O programa vai para um breve apoio cultural, volto já, não saia daí.